Precisei abrir aqui um pouquinho a janela porque já estava ficando bastante escuro. Meus irmãos, após a leitura da palavra, eu quero orar com os irmãos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Senhor, de, mesmo à distância, compartilharmos da Tua palavra, das Tuas escrituras. Abençoe Teu povo, Senhor. Continue nos guardando, cuidando de nós. Continue, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, protegendo a casa e a família de cada um dos meus irmãos do Centro Evangelístico em Jardim Ulisses. Guarda o Teu povo, Senhor, faz milagres em nosso meio. É o que nós te pedimos, ó Deus, que esta pandemia, que este vírus não venha, meu Deus, a atingir a vida de qualquer um dos nossos irmãos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui, esta palavra deixa claro para nós que o amor de Deus, meus irmãos, e o amor de Deus em nós, que nós devemos transmitir aos nossos irmãos, ele é imperativo. Ele não é simplesmente questão de fazer ou não fazer, mas ele é uma questão de fazer. Nós, meus irmãos, devemos, segundo as palavras do apóstolo João, devemos amar uns aos outros, meus irmãos, porque este é o amor que procede de Deus para nós. Como bem diz aqui João, o amor esse reverberado através da obra do Filho de Deus, da obra do Senhor Jesus, que vindo da parte do Pai, Filho unigênito de Deus, se entregou na cruz do Calvário e ali entregou a sua vida por cada um de nós. Portanto, meus irmãos, por causa deste amor com que Deus nos amou, é imperativo a nós que nós amemos uns aos outros. Porque, como diz a própria palavra, aquele que não ama seu irmão, ele também não ama a Deus, ele ainda não experimentou o amor de Deus. Então, uma das provas, meus irmãos, reais que nós temos em nossas mãos a respeito do amor de Deus em nossas vidas, a respeito da eficácia do amor de Deus em nossas vidas, está diretamente relacionada ao amor que nós temos pelos nossos irmãos. Se somos pessoas que temos dificuldade de amar os nossos irmãos, é porque, meus irmãos, o amor de Deus não flui em nós. Esta é a palavra. Isto é o que está registrado nas Escrituras. Portanto, quando nós amamos os nossos irmãos, não amamos pelo nosso amor, mas amamos, meus irmãos, porque Deus, antes da fundação do mundo, nos amou e, através do seu amor, nos conquistou, e, através desse conquistar, mudou o nosso coração, e, através dessa mudança operada em nós, através do seu amor, nós viemos então a amar o nosso irmão, a amar o nosso próximo. Portanto, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aos queridos irmãos nesse dia, dizendo, meus irmãos, que para nós o amor de Deus é fonte de toda mudança, é fonte de toda transformação. O amor de Deus é fonte de graça. O amor de Deus é fonte de operação de maravilhas, de milagres. E neste momento, meus irmãos, que nós passamos por essa crise, não só no Brasil, mas essa crise mundial, essa pandemia, e aqui agora no Brasil, essa epidemia que já se alastra ferozmente, meus irmãos, através do povo, nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos transmitir essa graça, nós precisamos transmitir o cuidado que Deus tem tido com cada um de nós. Nós precisamos, meus irmãos, ser luz. Nós não podemos de forma alguma, meus irmãos, entrar e deixar o nosso coração ser inundado por essa histeria ou por este desespero que temos visto, meus irmãos, na sociedade, na mídia, nos meios de comunicação, entre todos. Precisamos ter as nossas precauções, precisamos ter o nosso cuidado, mas sabendo, meus irmãos, que nós temos em nós o amor de Deus. E o amor de Deus que nos sustenta, é o amor de Deus que nos guarda, é o amor de Deus que nos faz igreja. E como igreja, meus irmãos, nós devemos estar preparados
para passar quaisquer tipos de tribulações. Precisamos estar com o nosso coração em paz, sabendo que nós servimos, meus irmãos, a um Deus que nos ama, a um Deus que nos protege, a um Deus que nos guarda, a um Deus que não permite que a peste venha à nossa casa, a um Deus que faz cair ao nosso lado 10.000, um Deus que nos dá, meus irmãos, em Cristo Jesus a vitória. Portanto, no amor de Deus, meus irmãos, deixe o seu coração em paz, deixe o seu coração nesse momento de aflição em nossa volta, que o seu coração esteja em paz e seguro de que você serve a um Deus que te ama. E como diz aqui o próprio apóstolo João, lá no versículo 18, já no finalzinho da sua palavra, ele nos diz que no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Meu irmão, minha irmã, o amor de Deus lançou de nossas vidas fora todo medo. Portanto, não permita que o seu coração fique atemorizado com as más notícias. Não permita que o seu coração venha a sucumbir à histeria, ao desespero, à depressão, à ansiedade. Meu querido irmão, minha querida irmã, o amor de Deus está em ti. Portanto, seja tu alguém que reverbere este amor de Deus, levando a outras pessoas que nesse momento se encontram nesse estágio de desespero, nesse estágio de ansiedade, nesse estágio, meus irmãos, de vida, de um coração atribulado. Meu irmão e minha irmã, leve a paz de Cristo, leve o amor de Deus. Ele vai terminar o texto dizendo: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame a seu irmão, ame seus vizinhos, ame, meus irmãos, o próximo, ame a sua família, cuide da sua casa, como está dizendo aí o áudio passando aqui na rua, né? Se isole com a sua família, faça cultos domésticos, aproveite esse momento para você, meu querido irmão, minha querida irmã, para você reverberar, principalmente na tua casa, que é a tua primeira igreja, o amor de Cristo. Eu creio que daqui a pouco tempo nós estaremos, meus irmãos, saindo dessa crise e vivendo aquilo que Deus ainda tem para as nossas vidas, pois Ele tem planos para a tua vida, Ele tem planos para a tua casa, Ele tem planos para a humanidade ainda. Ainda não é o fim, meus irmãos, ainda não é o fim. Pode ser sim já o caminhada do fim, mas ainda não é o fim. E o fim, meus irmãos, o fim é a nossa salvação. O fim, meus irmãos, é morar eternamente com Deus. Então se agarre a isso, se conforte a isso e saiba que Deus te ama. E se nós conhecemos o amor de Deus permanece em nós. E nós hoje, meus irmãos, nós hoje como igreja somos luzeiros para este mundo. Você é sal, você é a luz. Seja fonte de bênção, seja fonte de graça, seja fonte de amor, seja fonte de cuidado, seja fonte de esperança e seja fonte de paz nesse momento em que o mundo está desesperado. Essa é a nossa oportunidade de, meus irmãos, do amor de Deus que está em nós, ser direcionado, meus irmãos, ser reverberado através das nossas vidas para vidas de outras pessoas. Seja um porta-voz desse amor. Viva este amor. E Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre rapidamente de todo este mal que assolou o mundo. Mas que também, meus irmãos, que as pessoas se voltem para Ele e vejam que há um fim. Vejam que um dia tudo vai acabar. Tudo é passageiro. Que Deus te abençoe novamente. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus, essa é uma palavra de irmão para irmão.